Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô um pouco sumido daqui. Pessoal, eu vou passar aqui agora 10 passos que você talvez não sabia. Então fique até o final, pode ser que você saiba um ou outro, mas nem todos, né? Então pode ser aí um conhecimento a mais para vocês. E o final, a última, seria melhor. A gente vai fazer uma pós-produção de uma imagem, tá? Onde a gente vai colocar uns lens flare aqui nos spots e fazer a produção geral da imagem, né, da renderização deste ambiente aqui. Eu fiz ele rapidinho, eu tô fazendo aqui, eu já fiz a renderização, vou mostrar para vocês. Ó, um render, que é esse aqui, né, e o outro, que é este daqui, que é o mesmo ambiente, porém esse aqui é um formato de Story ou Reels, né, então, já está no formato 1080 por 1920. Onde você consegue fazer postagens no Stories ou no Reels, beleza? Que ficou bem bacana. Então, vamos lá, ó. Primeiro eu vou dar as 10 dicas, depois a gente vem então fazer a pós-produção deste render aqui que eu acabei de fazer, que é desse ambiente aqui no Promob, tá? Eu utilizei aqui no caso a renderização do Realcine 2.0, tá legal? Qualquer dúvida, quem tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia depois, vou deixar meu Instagram aqui embaixo, vou deixar meu site também, quem precisar de cursos, estamos aí, legal? Então a primeira coisa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como que a gente faz para poder arrastar, né, algum objeto para onde você quer colocar ele, né? Colocar ele. Então vamos supor que você queira colocar esses bonequinhos aqui nessa parte direita em cima dessa prateleira. Ao invés de você vir aqui na parte de movimentação e vir fazendo isso aqui, movimentando e tudo, a gente tem uma técnica que usa, que é a técnica de você empurrar com o botão direito, tá? Então a primeira é essa aqui, ó. Você vai pegar os seus bonequinhos, os seus blocos, tá? E vai arrastar com o botão direito para onde você quer que ele vai, tá? Não precisa ser lá para o canto, tá? Isso não é significativo. Apenas coloca, arrasta para um bloco, né, uma geometria que você quer referenciar ele, e vai aparecer isso aqui para mim, tá? E aqui tem a questão de posicionamento, né, frontal e planta baixa. Então a gente sabe que em frontal ele está nessa posição aqui em relação à minha prateleira, né? Então aqui é muito legal você ver isso aqui, ó. Já tá nessa posição aqui, mais para a esquerda do que para a direita. Eu quero deixar ele na minha direita, então eu dou um clique aqui e dou um clique aqui, porque ele tá ainda um pouquinho abaixo, ó, da minha prateleira. Eu dou um clique aqui acima. Vamos supor que eu quero colocar agora esse ursinho aqui lá para do lado esquerdo, lá do outro lado em cima, né? Na prateleira em cima. Botão direito, arrasta, pronto. Aqui ele vai me falar, ó. Vista frontal, ele tá nessa posição, e na planta baixa ele tá aqui. O que eu quero fazer é jogar ele para cá, em cima da prateleira. Olha lá, pronto, já está em cima do lado esquerdo. Isso serve para qualquer tipo de, por exemplo, modulação. Se você está trabalhando com modulação, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui. Vou colocar aqui módulos cozinha mesmo. Colocar módulos superiores e eu vou colocar aqui, ó. Então eu tô aqui com um módulo com esse aqui também, tá? Então vamos supor, eu quero colocar esse módulo aqui, vamos supor que ele seja diferente. Eu vou tirar as portas dele, então eu quero que ele fique do lado direito aqui desse aqui. Então ao invés de vir aqui e pegar tudo de novo, o que eu faria? Eu faço com o botão esquerdo, né, aqui para duplicar. Aí eu coloco ele aqui no caso, só que eu arrasto ele aqui, ó, para onde eu quero. Então ele vai me dar o posicionamento, dou um clique aqui e pronto, já vai estar lá, tá bom? Então basicamente é isso, tá? Isso serve para módulos, serve para decoração e tudo mais, legal? Segundo passo aqui então seria fazer bancada com cantos arredondados. Isso aqui pouca gente sabe, tá? Então se você vai fazer uma bancada lá no seu banheiro, na sua cozinha, no seu lavabo, seja lá qual for o ambiente, tá? Aqui tem que prestar um pouco atenção. Tô um pouco acelerado aqui para ninguém perder tempo, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito no meu piso, tá? E eu dou um clique com o esquerdo para poder fazer a bancada. Então, vamos supor que minha bancada seja mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Vou definir aqui o tamanho para ela de 1,35 m. Eu quero que ele fique com altura de 4 centímetros e aqui 55, tá? Bom, aqui, ó, a gente pode notar que ela vai
deixar muito as quinas amostras, né? Então isso não fica muito legal. Infelizmente ainda a nossa renderização no ProMob é uma renderização estática, né? Não temos a renderização em tempo real, então alô ProMob, ajuda a gente aí, tenta colocar uma renderização em tempo real para ajudar a gente. Então eu não consigo ver muita coisa aqui, muito detalhe, mas eu sei que na renderização essa bancada ela vai ficar com a quina viva, então eu posso melhorar ela aqui dentro do editor de geometria. Como que eu faço? Botão direito, editar geometria, e aqui ó, editor de perfil aqui em cima, tá? Então aqui no editor de perfil eu faço muito rápido essa boleadinha que eu quero nas quinas da minha bancada e não deixa ela viva conforme o ProMob aqui já me dá, tá? E isso acontece para qualquer outro software, tá, gente? Então não é só o ProMob. Nos outros softwares a gente precisa também de plugins especializados aqui para poder fazer isso, tá? Então, bem rápido aqui, ó, como que eu faço? Ó, do jeito que tá aqui, eu não vou escolher nenhum desses perfis salvos aqui não. Eu já aproveito esse aqui e já venho aqui, ó, coloco um maisinho, adicionar vértice, ó, coloco um aqui para baixo desse ponto, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. E aí eu vou chegar isso aqui para cá, até alinhar com isso aqui, ó, deixei uma corda aqui mais ou menos de 3, tá? E aí eu venho e faço dou essa boleadinha aqui em cima. Mesma forma eu faço nesse aqui, eu acrescento um vértice aqui embaixo, tá? Ó, coloco ele aqui na mesma linha, tá? E claro, com a mesma largura, senão ele vai ficar fechado ali, vai ficar um lado mais grosso e outro lado fechado, né? Vai ficar fechando ali a minha estruturinha. E aqui eu deixo como tá, tá? Aqui eu não faço nada, eu só apenas coloquei ele aqui para direita para dar esse alinhamento aqui na vertical. E aí o que que eu faço aqui, ó? Ao invés de vir aqui e fazer um por um, eu quero que fique nos 4 lados, né? Eu clico nesse ícone aqui, aplicar em todos e dou um OK. E aí a gente vai ver o resultado. E olha aí, o resultado já tá aqui, ó. Você pode ver que ficou uma bancada já mais boleadinha como na vida real, né? Então aquele aspecto vivo da quina da minha bancada não tá mais. Já tirei ela ali numa simples edição do meu perfil, tá vendo? Então fica muito legal na apresentação e dá aí mais qualidade para sua renderização, né? Para quem trabalha aí bastante com render, sabe o que eu tô falando, olha lá. Então, na renderização ele fica muito bom, tá? O segundo passo aqui a gente vai falar sobre os 2 cliques na parede, né? Tem muita gente que não sabe, mas, por exemplo, você tá aqui, ó, planta baixa, é muito simples, eu acredito que essa todo mundo sabe, mas eu quero ficar diretamente com a vista paralela a essa parede, que é essa vista aqui. Então eu dou 2 cliques direto nela e aí ela me dá já essa vista aqui paralela aqui a essa parede, tá? Da mesma forma, se eu quiser para outra parede, é só clicar 2 vezes na outra parede e ele já vai me dar essa vista aqui, tá? Caso for necessário, eu posso vir aqui trabalhar também o meu olhinho, né? Que é a minha vista dinâmica, tá bom? A outra dica então, pessoal, seria se eu quiser deixar em planta baixa, 2 cliques aqui no piso ele vai ficar em planta baixa, tá? Uma outra coisa também que é muito bacana trabalhar seria os arranjos, tá? Deixa eu desligar essas luzes aqui, que pode estar atrapalhando a visualização também. Legal? Pronto, já está desligado. E aí então seria bloco arranjo, né? Então a gente vai trabalhar com arranjo. Por exemplo, eu tô aqui com esses ripados, tá vendo? Ao invés da gente fazer o ripado um por um, né? Aqui no caso eu tenho já a modulação pronta desse ripado, então eu já coloquei ele direto na parede. Mas vamos supor que eu vou fazer aqui em geometria, tá? Deixa eu colocar esse balancinho aqui. Vou fazer uma geometria aqui para representar o meu MDF, tá? Aqui ela tá com 15, eu vou colocar, sei lá, 18, só para representar, mostrar para vocês aqui parte de arranjo, tá? Vou colocar desse tamanho aqui mesmo, ó, só para adiantar aqui. Então eu vou duplicar ela aqui agora e vou colocar na frente, tá? Ela veio para cá, ó, agora eu vou colocar na frente
dessa minha chapa, tá? Vamos supor que seja branco mesmo, só pra gente ganhar tempo. Então, ao invés de ficar aqui com 1,94.2, eu vou deixar ela com 10. Pronto, ó, tá com 10 centímetros. Agora eu vou fazer duplicar essas ripas com o meu arranjo, né? Que é isso aqui, ó, esse ícone aqui. Aqui, ó, você consegue ver, ó, se eu duplicar aqui, ele vai vir para direita, tá vendo, ó? Tem um verdinho aqui do lado, então ele vai vir para cá. E aí como que eu faço se eu quero ele para o outro lado? É só eu vir aqui no X, ó, clicar nele que ele já vai para lá. Porém, se eu começar a deixar aqui, ó, 3, 4, 5, ele vai ficar colado um no outro, tá? Então não é isso que eu quero deixar ele já com as ripas certinhas, né, o espaçamento entre as ripas certinho aqui. Então tá com 10, né, ele tá só medindo para mim aqui, ó, ele vai de 10 em 10, que é a largura do seu ripado. Então quanto que você quer deixar mais aí para o seu espaçamento? Então vou deixar aí 12, um exemplo, vou dar um enter e ele já calculou para mim ali os 10 em 10 mais os 2 de cada ripa, tá? E aí depois é só eu aumentando aqui até chegar no final e dar um inserir. E olha lá, o meu painelzinho já tá pronto, ó, aqui usando o meu arranjo do Promob, tá bem bacana. Uma outra dica seria salvar o bloco no favoritos, tá? Salvar os bloquinhos no favorito. Então, um exemplo, eu gostei aqui dessa decoração aqui, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho, eu vou salvar esse mesmo. Então, eu gostei muito desse bloquinho, eu vi que ele é legal, eu vi que ele tem... ele é um bloco que não tá facetado, tá muito bem feito no Promob, tá? Então gostei muito dele, eu quero usar ele em outros projetos. Então botão direito, adicionar a favoritos. Aqui eu posso colocar um nome nele, tá? Por exemplo, decoração mesa, um exemplo, tá? Aqui tem outras informações que você pode colocar também, que pode ser relevante para você, tá? Você vai em avançar, avança novamente. Aqui qualidade do render eu coloco em alta, tá? Aqui no grupo eu já tenho um grupo pronto aqui, tá? Então vamos supor, favoritos Promob, grupo, tá? Posso vir aqui e colocar criar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, decoração para mesa, ok? Então eu vou dar um concluir aqui e aí ele já vai estar lá para mim. Eu vou aqui agora em favoritos. E aqui tá, decoração para mesa, eu já tenho aqui os itens salvos aqui, tá? Essa é bem simples também, mas pode ser que ajude alguém aí, tá? A próxima dica vai deixar o seu Promob um pouco mais leve, tá? Não sei como que você trabalha, tem o hábito de trabalhar, então às vezes você vê que tá um pouco pesado, já tá pesando o seu ambiente, né? Aqui no meu já ele tá levinho, tá? Isso vai depender aí também da sua memória, né? Do seu processador, como que ele tá. Mas em geral pode estar travando, tá? Então o que que eu te dou a dica aqui, ó? Você vai vir aqui em mostrar e aí você pode desligar aqui, ó, objetos invisíveis, tá? Porque tudo que tiver invisível ele vai estar mostrando, ele vai estar aqui no projeto. Então quando eu desligo, ele não mostra para mim, ele tá lá, mas ele não mostra para mim. Ele desliga as linhas que ficam invisíveis, né? Um exemplo, vou colocar para mostrar. Aí se eu tiver ocultando isso aqui, ó, tudo que eu ocultar vai ficar aqui sobrecarregando o meu projeto, ó. Tá vendo? Fica essas linhas lá. E olha o tanto de linha que fica dentro aqui do meu projeto, né? Então o que que acontece? Eu sempre deixo elas invisíveis, que eu sei que elas estão ali, mas eu deixo aqui em mostrar objetos invisíveis, ó. Aí não mostra mais e aí fica bem levinho novamente, tá? De novo, tem uma outra dica que eu vou dar já implementando essa aqui, que é aqui, ó, ao invés de deixar texturas com linhas, fica melhor para visualizar, fica. Mas isso aqui quando é um projeto pequeno, médio, que não está travando o seu projeto, tá? Então se você quiser deixar ele mais leve ainda, você vem aqui e coloca preenchimento, tá? A visualização dele não é muito boa porque você não tem aí aquelas linhas que ficam mostrando aqui e tal. Mas ó, você vai ver tudo isso aqui não vai influenciar a sua renderização, tá ok? Então isso aqui, ó, você vê ele, o projeto todo, porém sem aquelas texturas, tá? Então se você precisar, você usa aí essa parte aqui, que é o preenchimento, tá? Vou voltar com preenchimento com linhas para vocês verem a diferença, que é gritante. É muito melhor trabalhar com ela, porém ele pesa um pouquinho mais, tanto é que tá pesando agora para voltar ao normal. Voltou e é isso, tá?
próxima dica aqui, então, seria ajustar as texturas no Promob. Isso aqui muita gente tem dúvida, tá? Muita gente tem dúvida nisso aqui. Até eu ia colocar nessa parede aqui, mas eu vou colocar em outro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver em qual parede eu vou usar, né? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma geometria aqui fora para vocês terem uma noção, ó. Vou colocar uma geometria não muito grande, ó. Beleza, vamos supor que aqui veio colocar aqui, vamos supor que isso aqui seja uma parede onde eu vou colocar minha textura, tá legal? Então o que que acontece? Muitas vezes a gente coloca a textura e essa textura ela fica não fica muito certa lá dentro do Promob, tá? Então existem duas coisas para você fazer. Você pode olhar o GIMP lá no meu Instagram, tem como você olhar a dica fazendo no GIMP, né? Que é um aplicativo muito bom para tirar a emenda da textura. Esse é um caso. Esse aqui vai ser outro caso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou aplicar a textura, se ela estiver ruim, eu vou vir aqui em materiais e dar uma melhorada nela, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver baixo aqui textura. Vou colocar uma textura aleatória. Bom, aqui tá a minha textura, né? Então eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar esse calacata aqui, tá? Vou empurrar lá para dentro do Promob. Vou colocar aqui e aplicar em todos. Olha lá, ó. Então aqui aparentemente ele ficou correto, ele ficou certo. Mas se ele tiver aí com erros, você pode estar vindo aqui, ó. Eu vou até fazer um exemplo aqui, ó. Você vai em materiais, né? E clica aqui em cubo, tá? E você vem e coloca. Geralmente você pode colocar o tamanho que é a sua geometria, tá? No caso a minha aqui, ó, tá com 4,20 por 2,50, tá? Então eu volto lá, 4,20 por 2,50, materiais, né? Cubo, 4,20, coloco em milímetros, que é o que eu tô usando, por 2,50. Olha lá, ó. Você pode ver que ele já mudou, tá vendo? Então o que ele fez? Ele fez uma leitura de uma textura em cima do tamanho que eu tenho, né? Do tamanho da parede que eu quero representar, tá? Se fosse uma bancada seria a mesma forma, tá? Então aqui você consegue fazer o escalonamento dessa textura, e lá no GIMP tem a dica lá no meu Instagram. Você vai lá e você vai ver como é simples tirar a emenda de uma textura, tá? Então é isso, basicamente isso aqui é um problema que muita gente tem, e aí você tem que ver se realmente essa questão do aqui tem 4,20 por 2,50, às vezes você vai precisar de colocar outro valor, tá? E não o valor que está aqui na minha geometria. Você vai fazer o teste aí, tá? Mas a ferramenta para solucionar esse problema é aqui, tá legal? A outra dica é inverter os bloquinhos, tá? Seja bloquinhos, seja bloco decorativo, o que você tiver aí, você consegue inverter o lado dele, tá? Por exemplo, deixa eu pegar um bloquinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Então eu tô com esse bloquinho aqui, mas eu não quero que ele fique nessa posição, quero inverter ele, tá? Então eu vou teclar com a tecla I de inverter mesmo, tá? E aí ele já inverteu, tá vendo? O vermelho tá do lado esquerdo, vai pro lado direito, tá? E o outro sucessivamente. Então isso serve para qualquer coisa, tá? Se você tiver uma escada, você consegue também inverter também essa escada. Às vezes você vai fazer o espelhamento aí, um projeto para poder fazer, né? O seu projeto é apresentar, você pode fazer isso também. Ao invés de fazer tudo de novo, você só vai clicar com a tecla I de inverter, tá? Aqui, ó, essas almofadas aqui, então elas estão nessa forma aqui. Eu vou clicar com a tecla I e ela já inverte para o outro lado, tá? É bem simples, mas pode ser que pode te ajudar aí também. E a última dica, e melhor, que é o que eu acho, é sobre fazer uma pós-produção, deixar a sua imagem muito mais bonita, muito mais viva, né? Porque a gente sabe que a nossa renderização aqui no Promob, ela sai da renderização com um aspecto, né? E aí o que eu faço para melhorar toda vez essas imagens, essas renderizações que eu produzo aqui, tá? Pessoal, eu vou abrir aqui o meu
navegador e vou utilizar aqui o Photopea, tá? Ele não é o Photoshop, vamos dizer um primo aí primeiro do Photoshop, mas chama Photopea. Ele é online, então não precisa baixar nada e bem levinho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abrir o meu arquivo, que seria aquele render que eu mostrei para vocês lá. Eu vou procurar o meu render aqui e olha só, eu vou deixar o original lá na área de trabalho e vou utilizar esse aqui apenas, tá? Eu vi que ele tá com um bugzinho lá no painel, depois eu vou consertar ele, mas agora já é tarde para poder fazer, então eu vou utilizar esse aqui mesmo, tá? O importante é o conteúdo. Olha só, se eu quiser, ele vai vir pequeno aqui, então se eu quiser dar um zoom nele, eu coloco Ctrl+, tá? E aí ele vai dar um zoom. Quanto mais eu fizer aqui, ele vai dar esse zoom para mim, tá? Então eu deixo o tamanho que dá para eu ver que legal aqui o meu projeto e começo a minha edição, tá? Basicamente o que eu faço, tá? Tem várias opções para você estar mexendo aqui, mas as que eu uso basicamente é simples e que vai dar um resultado bem bacana aí no final, tá? A gente vai fazer um antes e depois aqui agora para vocês verem. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em filtro, camera raw, ou filtro de câmera, alguma coisa assim, o seu pode estar diferente, mas é mais ou menos aqui, tá? Câmera raw, e aí abro essa aba aqui. Nessa aba eu vou representar o que eu quero, né, mostrar aí na minha renderização. Nossa, aquele painel lá tá muito feio, cara. Deu um bug lá. Mas enfim, eu acho que eu fui rotacionar alguma coisa, ele rotacionou o próprio painel, né, um painel azul secreto. Mas vamos lá, desconsiderem isso aqui, por favor. Pessoal, então aqui, ó, voltando, eu quero deixar uma imagem com uma temperatura mais quente, né? Eu preciso fazer uma análise do que eu quero representar, né? Porque se eu já ter essa imagem na minha mente do que eu quero representar, vai ficar muito mais fácil de eu fazer essa pós-produção, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, eu quero deixar ela uma imagem sim um pouco mais quentinha do que está aqui e deixar ela um pouco mais limpa, ela mais suavizada, ela tá um pouco meio enfumaçada ainda e tal. Então eu vou fazer isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou já mexer a temperatura aqui, ó, mas muito pouco, tá, gente? Muito pouco, ó. Vou colocar aqui 3, tá, na temperatura. Essa tinta aqui eu não vou mexer. Então assim, vocês vão mexer aí para vocês conhecerem a ferramenta depois e ver o que fica bom para vocês, tá? A exposição é quando eu quero deixar mais claro, mais estourado ali, um pouco mais esbranquiçado. Nesse caso aqui, ó, ao invés de colocar ele mais claro, ó, eu vou deixar ele um pouquinho mais fechado, ó. Vou colocar ele aqui no -1. Deixei ele um pouco mais fechado, aproveitando mais a iluminação artificial do projeto. No contraste, eu trabalho um pouquinho aqui. Às vezes o seu projeto ele já está com um bom contraste, então não precisa mexer em nada, tá? Vou colocar aqui 11 de contraste, vibração também, eu vou colocar um pouco de vibração aqui, 16, e um pouquinho de saturação. Às vezes o seu já está saturado aí no seu projeto, então tome cuidado, tá? Tanto saturação, vibração e contraste, tem que tomar cuidado para ver se o seu já não está bem saturado aí, tá? Aqui eu vou deixar até menos, vou deixar 7 e tá legal. Primeira coisa que eu mexo é aqui, tá vendo? Bem pouquinho. Essas informações elas não são válidas para todos os projetos, tá? Isso vai depender da sua iluminação, do seu render, como que você configurou essa iluminação lá no seu projeto, tá? E como que saiu aí o seu render. Então não é uma coisa que não é uma coisa que vai servir para sempre, tá? Uma configuração para sempre. Não, isso vai depender do seu trabalho aí, de como que você tá fazendo, tá? Ó, primeira coisa já foi feita, né? Segundo passo, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui em ruído e venho em reduzir ruído. Aqui em reduzir ruído, ó, eu geralmente pego essa força aqui e zero ela, e aqui proteger detalhe, eu vejo se eu coloco eu coloco sempre entre 80 e 100, tá? Que ele vai proteger mais os detalhes da minha imagem. Eu dou um aceitar e volto para filtro, tá? Em filtro, eu venho aqui em máscara de nitidez. Essa aqui ela tem que tomar muito cuidado, porque se você extrapola nela também, vai ficar feio. Olha só como tá a imagem. Tá bem forte, né?
porque a quantidade de nitidez aqui tá alta e o meu raio também. Então o que eu faço aqui? Eu desço o meu raio sempre para 1, tá? 1.0 no máximo, e aí eu pego também a minha quantidade e desço ela aqui para mais ou menos 100, tá legal? E agora a última dica, e não menos importante, depois de ter feito aqui essa produção aqui na minha imagem, né, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo que tem uns spots, eu vou dar um zoom aqui, spots lá em cima, ó, que eu coloquei no meu projeto, e aí eu quero dar um pouco mais de brilho, deixar mais realista esses spots, como se tivesse as luzes ligadas, né, aqui eles não estão. Então o que eu faço? Eu vou colocar, eu vou no Google mesmo, e eu coloco lá, eu digito jeito aqui, Lens Flare Spot, tá? E aí eu vou em imagens e busco aqui um lens flare que eu gosto, que fique bacana para o meu projeto, e aplico lá na minha renderização, tá? Deixa eu ver se eu acho um aqui. Se não achar, eu já tenho um pronto ali já, então não vai ser problema, tá? Então aqui você escolhe o seu lens flare, vê o tipo de lens flare que você quer e baixa ele aí e aplica lá, tá bom? Então vamos supor que eu já baixei aqui e aí eu vou utilizar ele aqui agora. Então, e como que eu faço isso? Eu vou abaixar aqui o zoom. Não, nesse zoom aqui fica bom para eu poder configurar ele aqui. Então o que eu faço? Eu já tenho meu lens flare aqui, eu vou usar esse aqui como exemplo e vou apenas empurrar ele aqui para dentro, tá vendo? Ó, quando eu empurro, ele vai vir grande dessa forma aqui, então é muito importante eu reduzir ele, ó. Aperta Shift e vai reduzindo para ele ficar um tamanho menor. Cuidado para não ficar muito grande nem muito pequeno para ninguém não ver, né, ao ponto de ninguém ver ele, e aí não adianta você fazer. E aí qual que é a dica? Eu vou pegar esse ponto mais forte do meu lens flare, né, ou seja, da minha luz, foco de luz, vou tentar colocar ele bem no meio do meu spot, tá? Bom, aqui agora, ó, em normal, eu vou colocar clarear. Deixa eu ver aqui se tela vai dar. Pronto, tela deu certo, então eu posso colocar ou clarear ou tela, tá? Quando eu coloco clarear, ele pode ficar ali nas bordas, mostrando ali essa geometria do meu desenho. Então, pode colocar tela aí que vai ficar bom, tá? Então, olha só. E aí, eu vou dar um Ctrl J para ele duplicar. Ó. Quando eu duplico, ó, um já ficou lá e o outro tá aqui na minha mão. Tô no mouse aqui com ele. Vou colocar em cima exatamente do meu spot e vou dando Ctrl J até eu conseguir finalizar. Ó. Tá bem em cima aqui no centro do meu spot, tá? J porque tem mais um aqui. Legal? E tá lá, ó, pessoal, já coloquei os meus spots lá no lugar, tá tudo ok. Caso eu queira fazer uma graça aqui e colocar um outro ponto de spot em um outro lugar, aqui não é o caso, né? Mas se eu quisesse colocar um brilhinho em outro lugar, é só ir dando Ctrl J que ele vai criando essas camadas aqui. Caso você queira apagar algum, você pode vir aqui, ó, no olhinho e vai apagando, ó. Vou apagar todos, tá? Então todos estão apagados. Agora eu vou voltar, só eu ir clicando aqui que ele volta, tá bom? Então, pronto, basicamente, claro que aqui tem outras ferramentas para você fazer a sua edição. Então, se você quiser, aqui, ó, ele tá na aba dos spots, tá? Se eu quiser colocar uma outra coisa na minha edição, outro contraste, aplicar alguma coisa que eu esqueci, eu volto aqui para o meu background, tá? Aí sim, eu posso vir aqui por exemplo, imagem, ajuste, brilho, colocar um pouco mais de brilho, coloco aqui, tá? Eu sempre faço por aqui, aceita e pronto. Então, se eu quiser, sempre que eu estiver na aba aqui de spot, eu preciso me atentar a isso e voltar aqui para a aba de background, tá? Terminei, vamos supor que eu terminei a minha edição. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, exportar como PNG, tá? Não esquece, PNG porque o PNG ele tem uma qualidade melhor do que o JPEG, tá? Então sempre salve em PNG e aqui ele vai te dar aqui uma lupinha para você ver se tá certo, tá tudo ok, tá vendo? Ó, as luzes que eu fiz aqui, tá ok. Se tiver tudo ok, ó, aqui ele vai falar também que já tá em PNG, qual que é o formato da sua imagem, né? E tá tudo ok, você pode vir aqui e salvar, tá? Pronto, ele já salvou aqui para mim no meu download, tá? Então eu vou abrir a minha imagem, ó.
Essa é a minha imagem com pós-produção. E como eu falei, eu vou fazer um antes e depois. Essa é a minha imagem sem pós-produção. Então, fazendo aqui uma diferença entre uma e outra. Essa é com pós-produção e essa é sem. Então, já dá uma diferença bacana, tá? Olha lá. Só as luzes ali lá em cima já valeu a pena, tá vendo? Aqui sem e aqui com. Então, assim, já deu uma claridade muito melhor pro meu ambiente aqui. E sempre eu faço isso aqui, eu não deixo de fazer. E o pessoal sempre me pergunta: como é que você fez isso? É Promob? Mentira, já até me chamaram de mentiroso. Mas é isso aqui que eu faço, tá? É claro que aqui eu fiz rapidamente só para mostrar para vocês, mas é isso aqui que eu faço, galera. Olha só a diferença, muita diferença, tá? Então é isso, galera, dá um toque aí para curtir. Deu trabalho para fazer esse vídeo aqui. São vários cortes que a gente faz e tudo mais, a gente tenta sempre para vocês. Vai lá no meu Instagram também e já segue lá no Instagram. Qualquer dúvida eu tô aqui à disposição. Valeu, um abraço a todos.